De acordo com Vitor Santos, perito facial do canal Metaforando, Camila Cabello sentiu nojo de Shawn na última apresentação do MAS 2019. Ele fez uma análise sobre o momento em que todos achavam que ia rolar um grande beijo, quando na verdade, talvez Camila tenha desistido ou isso pode ter sido estratégia da gestão de Shawn Mendes. Há mais ou menos 2 meses Camila e Shawn vêm demonstrando afeto entre ambos sobre as lentes dos paparazzis e isso não anda incomodando nem um pouco os dois. O que isso de fato é super estranho, porque Shawn nunca foi de demonstrar afeto sobre seus relacionamentos em frente às câmeras e Camila um pouco menos, já que ela é super privada sobre sua vida pessoal. Muitos acreditam que há algo sim entre ambos, já outros discordam atentamente, e nosso canal está aqui para provar isso. Como já dissemos anteriormente, não temos nada contra Shawn, muito pelo contrário, ele sempre foi muito gentil com Camila, e isso não se passa de amizade. Mas enfim, vamos analisar o que Vitor diz a respeito do comportamento de Camila no final da apresentação dos dois. Isso é considerado uma microexpressão da emoção nojo. Primeiro ponto, o que é emoção? Eu já falei em vários vídeos aqui no canal, seguindo ali a teoria de Antônio Damasio, que é aceita também por psicólogos como Paul Ekman, Wallace Friesen e outros psicólogos adeptos ali da neurociência e também da psicologia evolutiva. Uma emoção é um processo psicofisiológico que ocorre no cérebro, certo? Relacionado então com alterações corporais em prol da nossa sobrevivência e que além de alterações fisiológicas, como por exemplo hormônios de adrenalina, dopamina, catecolaminas, também predispõe a alterações físicas, corporais, que é para o nosso corpo saber se adaptar com essa emoção diante de algum estímulo. Por exemplo, você está no trânsito, um carro te fecha, sua primeira reação muito provavelmente pode ser medo, certo? Fabricar hormônios ali associados ao medo para você frear rápido o seu carro, então o fluxo sanguíneo vai ser deslocado primeiro para os músculos grandes da coxa e da perna e ao mesmo tempo da sua face, por conta do seu nervo facial NC7, localizado aqui no tronco cefálico, vão ser contraídos ali alguns músculos, como por exemplo risórios e a musculatura do frontalis aqui da testa, que vão gerar uma expressão de medo. Logo em seguida você vai sentir raiva, vai ficar pistola pra caramba, mas enfim. Então isso é uma das teorias mais aceitas sobre o processo emocional. Beleza? Tem um vídeo bem bacana aqui também no YouTube, do neurocientista e neuropesquisador Pedro Calabresa, vou deixar também aqui no card, você pode assistir se quiser. Então basicamente quando a gente processa uma emoção, uma das várias alterações corporais que ocorrem é uma microexpressão facial. E o que é uma microexpressão facial emocional? Bom, primeiro, para você poder caracterizar uma microexpressão facial, você tem que ter um timing certo. Como é mostrado ali em Emotions Review do Paul Ekman, uma microexpressão facial pode ter um ápice, né, uma latência, significa que o ápice de contração na face vai ocorrer em até no máximo 1 segundo e toda essa contração na face pode durar no máximo 2, ali em média 2,5 segundos, certo? Então uma contração na face é um conjunto de músculos contraídos na face num tempo inferior ali a 2,5 segundos e que tenha uma codificação muscular associada a determinada emoção. Vocês podem ver aqui no contador de milissegundos, esse trecho específico onde a Camila Cabello contrai ali a face dela é um tempo de latência inferior ao tempo teórico, ou seja, inferior a 2,5 segundos, portanto entrando na teoria de microexpressões faciais. Segundo ponto de uma microexpressão facial, como eu falei agora há pouco, ela tem que ter uma combinação facial, um score facial. E o que isso significa? Significa que depois de criado o sistema FACS, Facial Action Code System, em 1978, e validado cientificamente, foram estipulados então mapas na face. A face foi dividida, a anatomia muscular da face foi dividida em unidades de ação, então unidade 1, 2, 3, 4, por aí vai, e cada unidade de ação foi posteriormente encaixada num catálogo chamado MFACS, que é um catálogo de expressões faciais emocionais, porque a face faz várias contrações e não só para emoção. Por exemplo, bocejo é uma expressão e não é emocional. Então, por exemplo, medo, um código facial do medo seria o AU20. Raiva, um dos possíveis códigos faciais de raiva seria, por exemplo, AU4. E um dos códigos faciais possíveis para nojo são as AUs 10, 11 e 9. Especificamente a AU9, ela é contraída pelo músculo levator lábio superior e ala equinase, um músculo que tem a sua inserção aqui bem próximo aqui da região do centro das sobrancelhas, da testa, na região glabelar, e quando ela é contraída, dentre vários outros critérios, ela causa enrugamento aqui nas laterais do nariz, enrugamento também aqui na região glabelar, né, nessa regiãozinha entre as sobrancelhas, protuberância de pele e deslocamento de pele aqui na região das bochechas, só que bem próximo ao nariz, acentuação aqui nesse sulco nasolabial, conhecido como bigodinho chinês, e elevação da linha da boca, se eleva. Basicamente, quando o AU9 é contraído, faz basicamente isso daqui.
Quando você tem outra unidade de ação levantando aqui o lábio inferior, como por exemplo a AU17, ou uma unidade de ação que comprime os lábios, como por exemplo a 24, você vai ter um AU9, por exemplo, mais 12, 24, 12 levanta o canto dos lábios, que vai ser basicamente isso daqui. E é basicamente essa codificação ali do sorriso da Camila Cabello naquele momento. AU6 mais 7 mais 9 mais 12 que já estava de linha de base. Portanto, classificado como nojo. Outra coisa também interessante para você poder classificar uma expressão ali, uma microexpressão facial como genuína, né, como não posada ou qualquer outra coisa, ela tem que ter uma intensidade gradual, não pode ser uma coisa brusca. Então eu estou conversando com vocês, eu estou muito feliz, tá? Vocês podem observar que primeiro na Camila Cabello ocorre ali um deslocamento aqui da região do filtro nasal, ele se separa, há uma acentuação do sulco nasolabial e uma saliência de pele mais observável aqui na região das bochechas, por conta da ação do AU11 que ela faz no comecinho ali, antes de executar o AU9. Então a gente tem em seguida essa contração de AU9 que começa em A, vai até D e volta para A. Mais uma vez uma intensidade gradual, vai de A, B, C, D, voltando então de D, C, B, A. Concordante mais uma vez com a metodologia FACS, um sistema de taxonomia da face, validado cientificamente. Vale ressaltar também que fechar os olhos é um sinal de não visualização e pode ser muito comum na reação de nojo, quando a gente quer evitar algo que está nos deixando constrangido ou que está fornecendo nojo para a gente. E o afastamento corporal, o afastamento de cabeça também acontece no nojo, porque a tendência é me afastar daquela pessoa, daquela ideia, daquilo que está me causando nojo. Mas, Vitor, e o sorriso que a garota estava fazendo antes? Ela estava com um sorriso nítido na cara, ela termina ali a musiquinha com um sorriso na cara. Pois bem, lembra que eu falei no começo lá que a gente tem que ter um tempo específico? Sim, ela estava contraindo realmente aqui a musculatura do canto dos lábios e ela até contrai a musculatura orbicular dos olhos, porém num tempo superior ao tempo de intensidade da teoria emocional. E além do tempo demasiado longo de contração e intensidade da expressão facial, ela também contrai a unidade de ação 11, que não faz parte do core emocional de felicidade, assim como também o AU9, contraído logo em seguida, não faz parte dos núcleos de AUs associados à emoção de felicidade. Portanto, ela estava posando um sorriso de felicidade, utilizando a musculatura certa, sim, mas o AU12 dela e o AU6 dela eram a linha de base e não o fator deviante, ok? Ah, mas Vitor, você precisa conhecer eles para saber a vida deles? Não. Vou te dar um exemplo bem básico com algumas fotos que você está vendo agora. Você não conhece essa pessoa, mas você sabe que emoção ela está sentindo, felicidade. Essa daqui então você jamais poderia conhecer. É uma pessoa, membro de uma tribo primitiva, que não tem nem contato com o homem caucasiano, porém ela está expressando tristeza. Isso é o score facial, mostrado ali em Unmasking the Face na pesquisa do Ekman, Wallace Friesen, também do Joseph Hager, endossado também a mesma pesquisa por Carl Hyder e Carol Izard. Basicamente, quando a face é contraída, quer você seja um membro de uma tribo primitiva em Papua Nova Guiné, lá na Oceania, uma pessoa comum como eu, você, ou uma cantora muito famosa, as unidades de ação que se contraem durante uma emoção são as mesmas. Isso é validado cientificamente, existem pesquisas específicas que discernem o que é uma expressão emocional do que não é uma expressão emocional, como por exemplo, mostrado ali no livro What the Face Reveals, no artigo Is it a Startle Reaction and Emotion, que predispõe ali que expressões que não estão associadas à emoção, né, uma reação que a pessoa tem ali, um susto, ele vai ter um tempo de latência inferior ali a 600 milissegundos. Como não é o caso nesse vídeo da Camila Cabello, a gente vê que claramente tem ali um tempo de latência superior. Vale falar que além da pesquisa do Ekman, nomes também como Maureen O'Sullivan, Erika Rosenberg, já validarem essa pesquisa desde ali do começo dos anos 70, a gente tem também pesquisadores como, por exemplo, David Matsumoto, que observou no seu artigo científico, ali na pesquisa dele, validou cientificamente em atletas cegos de nascença, ou seja, os caras nunca viram uma expressão facial, nunca aprenderam a fazer isso. Quando eles sentem determinadas emoções, as contrações são as mesmas que nós, pessoas que não somos cegas. Portanto, tudo isso para dizer que, sim, naquele momento, a gente atende todos os critérios de uma microexpressão facial da Camila Cabello e ela está expressando nojo, quer você goste disso ou não.